Convido você a abrir sua Bíblia, eu estou em João. Abra aí Evangelho segundo João, capítulo 3. Eu quero caminhar de 1 até 15 e convido você a ler o texto comigo, acompanhar a leitura. João, capítulo 3, de 1 a 15. Diz assim o texto sagrado: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas de novo, o vento sopra onde ele quer, assim também como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por essa oportunidade de estar na tua casa, de ouvir a tua voz, de presenciar, ó Deus, o batismo de pessoas queridas, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que essa transformação que aconteceu no coração e na vida de Nicodemos também aconteça e ocorra nas nossas vidas, e que possamos caminhar com o Senhor para todo sempre. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, obrigado pelo teu povo. Nós oramos agradecidos e assim pedimos a tua bênção e a tua direção em nome de Jesus. Amém, amém. Meu tema hoje é vendo o reino de Deus. O que é importante para a sua vida? O que de fato é relevante para a sua história? O que vale a pena ser contado, recontado na minha vida e na sua vida? Nós estamos diante de um homem que tinha um status social muito bacana, bem relevante. Ele tinha lá a sua vida, a sua jornada, era uma pessoa bem relacionada ali no seu tempo. Diz o texto que ele tinha muito conhecimento da lei de Deus, conhecia os mandamentos. Diz o texto também que ele era um líder religioso, ele estava sempre envolvido com as coisas de Deus, ele era fariseu, ele tinha acesso às conversas e aos trânsitos religiosos. Ele era um líder notável, todo mundo olhava, conhecia, queria saber. Era um líder que conseguia transitar em diversos setores, em diversas áreas da sociedade, mas ele tinha uma dúvida, ele tinha um questionamento, ele tinha uma questão interna que ele precisava de uma resposta. E é tão interessante que ele queria ver o reino de Deus, ele queria conhecer mais a respeito do reino de Deus, ele queria conhecer a respeito daquilo que Deus estava fazendo no mundo, e por isso ele vai até a Jesus. Dá uma olhadinha comigo no verso 1, que diz aí o texto que havia esse homem chamado
Nicodemos, líder religioso entre os judeus, e ele vai, certa noite, diz aí o texto no verso 2, certa noite, provavelmente ele não queria se expor, provavelmente ele não queria trazer muito alarde sobre a sua vida, ele não queria que ninguém ficasse falando da sua vida, assim como muitas pessoas também procuram o Senhor Jesus de diversas maneiras e não querem demonstrar publicamente essa sua procura a Jesus. Talvez seja o seu caso e foi o meu caso. Nasci num ambiente religioso, mas eu ficava tateando, procurando o Senhor Jesus e não queria ter tanta exposição assim. Isso também estava acontecendo com Nicodemos, mas certa noite, e que bom que tem um dia, que tem um momento marcado na agenda de Deus, onde o nosso coração se desperta para as coisas de Deus, a gente fala assim, eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprofundar nesse relacionamento, eu quero buscar mais do Senhor, e diz aí o texto no versículo 2, certa noite, que noite? Ninguém sabe, mas Nicodemos poderia falar com todas as letras, tudo aquilo que aconteceu naquela noite, e você e eu podemos lembrar também o dia da nossa conversão, e falar o seguinte, naquele dia, naquela noite, tocou tal hino, cantou tal canção, eu ouvi a palavra pelo pastor, pelo missionário, naquela noite, num dia comum, Nicodemos tem um encontro com o Senhor Jesus. Dá uma olhadinha comigo. Certa noite ele veio falar com Jesus, ele procura Jesus, ele vai na direção de Jesus e vai conversar com Jesus. E a expressão dele para Jesus é o seguinte, Rabi, mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Eu estou vendo os milagres. Eu tenho convicção que o Senhor foi enviado por Deus. E veja que ele chama Jesus de Rabi, de mestre. Ele fala o seguinte, todos nós sabemos. E a grande pergunta que eu fiz para o texto é o seguinte, se ele sabia, por que ele foi até Jesus? Se ele tinha todas essas informações, por que ele ainda estava em dúvida? Porque às vezes, amados irmãos e irmãs, nós conhecemos muitas coisas a respeito da religião, a respeito da fé, a respeito dos evangelhos, mas falta para nós o encontro com Jesus, falta para nós tirar as nossas conclusões, conversando com Jesus, perguntando a Jesus, tendo, como nós falamos, esse encontro pessoal com o autor e salvador da nossa vida, da nossa salvação. E veja que ele vai na direção de Jesus, ele fala assim, todos nós sabemos, ele também sabia, mas veja que era um conhecimento que não havia gerado transformação na vida de Nicodemos. Assim como eu e você podemos conhecer tantas coisas da nossa doutrina, da nossa declaração de fé, daquilo que tange as doutrinas da igreja, mas mesmo assim, viver longe de Deus e não ter essa sensação tão prazerosa de que é falar o seguinte, eu nasci de novo, estou na presença de Deus. Você pode dizer isso? Amém? Amém, coisa boa. E veja que ele vai falar o seguinte, os seus sinais dão prova, testemunha que Deus está com o Senhor. Em outras palavras, Nicodemos está dizendo o seguinte, tudo aquilo que o Senhor está dizendo é verdade, e nós reconhecemos tudo isso. E Jesus vai responder para ele aí no versículo 3, dizendo, eu lhes digo a verdade, ó Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ou não verá o reino de Deus. Você pode saber tudo de religião, você pode saber tudo da lei judaica, mas se você não se render, se você não entender que você precisa da salvação, você não tem parte no reino de Deus. E olha que interessante isso. E aí eu fico imaginando, Nicodemos, com toda a sua história, com todo o seu cabedal de conhecimento, com toda a sua estrutura religiosa, o que ele faz com isso? Para que serve tudo isso? Assim como muitas pessoas vaidosas ficam pensando em tudo aquilo que já aprenderam. E a coisa mais importante não é o que nós aprendemos, é aquilo que nós vivenciamos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus vai falar o seguinte, olha, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E veja que interessante, nós às vezes pensamos no reino de Deus distante, pensamos no reino de Deus lá longe, quando Jesus voltar, e veja que Jesus está antecipando, está trazendo o reino de Deus para nós, falando o seguinte, se você não nascer de novo, você não vai ver os milagres, as grandes obras de Deus realizadas pelo reino de Deus, e o reino de Deus vai sendo estabelecido por sua
amada igreja. E quando a igreja vai avançando, quando a igreja vai divulgando o evangelho, quando a igreja vai vendo, como nós vimos hoje, pessoas sendo batizadas, a gente pode falar o seguinte: o reino de Deus está entre nós. Amém? Aleluia! O reino de Deus chegou. Jesus inaugurou o reino, e até que Ele volte, nós viveremos sob o domínio de Deus, o governo de Deus, e nós falaremos: Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e nós podemos todas as coisas naquele. É aquele que fortalece a nossa fé, é aquele que fortalece a igreja, é aquele que faz a igreja continuar pregando essa mensagem. O reino chegou, Satanás está vencido, e o Pai será glorificado para todo sempre. Então ele fala: olha, eu estou dizendo para você, Nicodemos, a verdade. E a verdade é essa, nua e crua. Quem não se render, quem não se entregar, quem não colocar o coração diante de Deus, não tem parte comigo. E aí Nicodemos, lá com a sua religião e com seus conceitos, ficou pensando e começa esse diálogo com Jesus. E aí a fala dele é muito interessante, porque Nicodemos, ele vai para as categorias humanas. E sempre que nós queremos fugir de uma questão ou de uma demanda espiritual, a gente sempre carrega para o lado humano. Dá uma olhadinha comigo, verso 4. Como pode um homem velho, e aqui velho não no sentido de idade, mas já pronto, ou seja, eu que tenho 30, 40 anos, provavelmente essa idade, como que eu posso nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Veja, olha a pergunta dele. E parece até uma pergunta meio deslocada, não é verdade? Como que eu posso nascer de novo com essa idade? E aí ele aprofunda essa fala dele, que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: acaso eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Veja que ele está pensando em categorias humanas. Ele está pensando que o nascimento de novo é o nascimento por meio do ventre da sua mãe, enquanto Jesus está falando daquilo que é de fato espiritual. E tem muita gente que não entende a voz de Deus, não entende o projeto de Deus, não entende o reino de Deus, porque está pensando com categorias simplesmente e puramente humanas, enquanto Jesus está caminhando conosco e mostrando outras realidades. O reino de Deus chegou, tem muita coisa para além do reino, por isso se entregue a Jesus. Fala o seguinte: eu quero fazer parte desse reino, eu quero priorizar esse reino, eu quero de fato viver como uma nova criatura, e quero que todos vejam que eu passei por essa grande transformação. E quem nasce de novo na presença de Jesus nunca envelhece. Pensei que a turma da terceira idade ia dar um glória a Deus, hein? Eu estou quase lá com vocês. Nasceu de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente tem algumas possibilidades, dá algumas desculpas, que não são desculpas, mas que são alguns atalhos. Olha, eu errei, então desculpa, eu estou no processo de aprendizagem. Eu nasci de novo, não faz muito tempo, no meu caso já faz, né? Não faz muito tempo, mas eu estou caminhando, tenha paciência comigo. Eu quero crescer em santidade, eu quero vivenciar a espiritualidade, eu quero viver na presença do Senhor, mas assim, tenha paciência comigo, porque eu acabei de nascer de novo. E veja que Jesus vai aprofundando essa conversa com ele, e vai dizer assim para nós no versículo 6, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Em outras palavras, não estou falando da data do RG, eu estou falando do dia que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No ventre da sua mãe você estava envolto em água, e nas águas do batismo você nasce para viver uma nova história. Eu diria, a melhor história, o melhor capítulo da sua vida diante de Deus. Eu nasci de novo, e essa é a nossa mensagem. E é assim que nós vamos proclamar o reino. O reino chegou. Chegou aonde? Chegou em mim. Chegou na minha casa. E da minha casa vai transmitindo. Da minha casa os vizinhos precisam saber, os meus familiares precisam saber. Aonde eu passar, todo mundo tem que dizer: o reino de Deus chegou, porque aquela pessoa chegou com alegria, com disposição, com vibração, com generosidade, com amor, com palavra de gratidão, com palavra de incentivo. E a gente vai contagiando uns aos outros, levando todos ao entendimento que o reino de Deus está sendo estabelecido em nós e a partir de nós. Porque o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido de Deus.
Você vê uma folhinha lá voando, você fala assim, cadê o vento? Você fala assim, não consigo pegar, não consigo colocar no microscópio, não consigo detectar o vento, mas eu sei que o vento está soprando. Nós não podemos falar que Deus está fisicamente entre nós, mas nós sentimos o sopro de Deus conduzindo a sua igreja e o seu povo. Ele continua soprando, ele continua falando, e nós hoje não vemos, mas diz Paulo que um dia o veremos como de fato ele é. Agora, quem não faz parte do reino, quem não está vendo o reino de Deus sendo implantado aqui agora, não o verá depois. Veja que isso traz implicações para a forma como nós conduzimos a nossa vida. E aí Jesus vai falar para ele, ó, é necessário nascer de novo. Versículo 9. Ele não entende ainda. E tem gente que é assim mesmo, não é? Fala assim, eu fui assim. Quem pode falar? Eu fui assim, eu, Jefferson, fui assim. Fui criado na igreja. Quem aqui foi criado na igreja? Nasceu, foi apresentado. A gente tem um probleminha que a gente está tão acostumado com a fé cristã, que a gente vai deixando. Eu cresci, conhecia os princípios batistas, conhecia toda a doutrina, mas fui me afastando e falando o seguinte, não, nascer de novo, eu pensava, é para aquelas pessoas que estavam no mundo, como se eu não estivesse no mundo. Até que vem Jesus e fala o seguinte, ô meu filho, você nasceu dentro da igreja, foi doutrinado na igreja, aprendeu tudo na igreja, mas você apenas é um religioso. Eu quero que você seja cristão, eu quero que você nasça de novo, eu quero que você abandone esses caprichos religiosos. Eu não quero mais um apenas no hall de membros, eu quero uma pessoa com o nome escrito no livro da vida. Então nasça de novo, criatura. Aí você vai falar assim, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus vai falar o seguinte, não é desse nascimento, ela é da água e do Espírito. Como pode acontecer isso? Versículo 9. E aí Jesus respondeu, versículo 10. Agora, cabe uma informação aqui. Jesus tem muita paciência, ou não? Sim ou não? E a gente tem com as pessoas? Tá certo? Como a gente resolve? Aí quando alguém tiver uma dúvida e chegar para você, você vai falar o seguinte, mas eu já expliquei, eu já falei, quer que eu mande um podcast? Quer que eu compre um livro e te entrego? O que você tem que fazer? Explicar de novo, de novo e de novo, porque pode ser que através da sua explicação você veja aquela pessoa lá naquele batistério, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a gente desiste das pessoas? Por que a gente desiste de famílias? Por que a gente desiste de pessoas que já foram importantes para nós? Eu fico perguntando, o Nicodemos não tinha amigos? O Nicodemos não tinha companheiros, mas ninguém queria saber dele. Ele vai procurar Jesus de noite e nessa calada da noite ele ouve essa mensagem de salvação e redenção. Nicodemos, você é respeitado, versículo 10, em Israel. E você não entende essas coisas? E tem gente que fala o seguinte, não, eu conheço teologia. Nicodemos, mestre em teologia, mas não tinha entendido o básico da fé cristã. Não estou falando de teologia, disse Jesus. Estou falando de coisas essenciais na nossa caminhada. Versículo 11. E lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês creem em mim, quando eu falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas espirituais? Então veja que ele vai aprofundando, falando o seguinte, Nicodemos, eu estou falando para você daquilo que é espiritual, e aquilo que é espiritual é o seguinte, você precisa nascer de novo. Você precisa ter essa experiência do novo nascimento, para que tudo na sua vida comece a ser realinhado, reorganizado para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Caminhando para o fim, eu fico lembrando das palavras do Senhor Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino, e a gente fica preocupado com as demais coisas. Então se a gente prioriza o reino, as demais coisas vão se encaixando, e vão sendo, como que Jesus falou?
Então prioriza o reino, viva o reino de Deus, e dentro do reino de Deus você será suprido em todas as suas necessidades. A sua vida será reorganizada à luz do reino eterno. A sua vida será abençoada e guardada pelo poder de Deus. As próximas gerações serão frutíferas para a honra e glória do Senhor, a partir do evangelho que está sendo plantado em seus corações. E por isso, daqui a alguns anos, nós continuaremos cantando, celebrando e falando até que Ele venha, o reino de Deus vai se expandir. E naquilo que depender de mim, naquilo que depender da liderança dessa igreja, naquilo que depender do pastor e de todos nós que estamos aqui, nós veremos o reino de Deus avançando, pessoas sendo salvas, famílias sendo restauradas, e aquele batistério não vai ficar sem água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como a gente vai encher essa igreja? Se não pregando a mensagem de salvação. Como a gente vai ver novos testemunhos e lindos testemunhos que vimos hoje? Se nós não arregaçarmos as mangas e partirmos para o mundo, tentando encontrar onde estão os Nicodemos. Alguns virão até nós, baterão em nossa porta e vão pedir para nós explicações, vão querer ouvir mensagens, vão participar da escola bíblica, mas alguns também, nós como igreja, precisaremos ir até eles e falar o seguinte: o reino de Deus chegou para você. Abra a sua casa, abra a sua vida, porque o reino de Deus chegou. E aonde o reino de Deus chega, ele logo se expande. Que esse Jesus maravilhoso continue cuidando da minha vida, da sua vida e também dessa casa de oração, a fim de que esse reino avance mais e mais. O que é importante mesmo é saber o dia que a gente ouviu a palavra de Deus, que o Espírito Santo decodificou essa palavra no nosso coração e a gente falou o seguinte: de fato eu sou um pecador, de fato eu preciso da graça e de fato eu preciso construir uma nova história. E vem Paulo e vai dizer para nós: quem está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas? Eis que... Aí você precisa cutucar o irmão e falar assim: ó, vamos viver o novo. Vamos viver um novo tempo. Vamos viver um novo tempo da igreja. Vamos viver um novo tempo daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando a tristeza vier no seu coração nessa semana, lembre-se daquelas águas ali balançando. Quando você não tiver com o coração tão voltado à oração, lembra das águas. Lembra de um querido seu que poderia estar ali. Lembra de alguém da sua casa e da sua família que não viu ainda o reino de Deus. E talvez você e eu possamos olhar para as águas se mexendo e falar assim: eu já passei por ali. Eu sei como é sentir o toque da graça. E por isso eu quero viver à altura do perdão e da misericórdia de Deus. Veja o reino, seja feliz e abençoe vidas divulgando essa linda mensagem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa, casa de oração. Aprender, ó Deus, com o testemunho desse homem, com o testemunho dessas pessoas tão preciosas que desceram as águas do batismo. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoando o seu pastor, toda a sua liderança, a fim de que eles continuem divulgando o Evangelho. Abençoe todos aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance cada coração. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração no decorrer dessa noite. Obrigado, Pai, por estar na Tua casa, por ser Teu filho e fazer parte da Tua família. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança.
transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado.